anos 60, a filosofia do Foucault se particularizava por histórias arqueológicas, que não envolviam somente textos filosóficos. Aliás, os textos filosóficos figuravam ali em segundo e terceiro plano. Ao contrário do Derrida, que se volta muito para os textos filosóficos. O Derrida fica principalmente só no âmbito dos textos filosóficos, que faz parte do projeto da desconstrução. Enfim, vocês vão ver que esse debate vai trazer essa peculiaridade, né, de discutir os temas de uma maneira bastante comprometidas, né, cada um com o seu objetivo, né? Cada um vai tentar responder na discussão dessas questões com os problemas que a filosofia de cada um se defrontou. Problemas diferentes, que exigiam respostas diferentes. Bom, fazer uma rápida cronologia, antes de entrar nos argumentos, vou fazer uma rápida cronologia dos debates, do debate, para vocês terem ideia dos passos, né? Então, tudo bem? Então, em 61, com a publicação da tese de doutorado do Foucault, História da Loucura na Idade Clássica, bem no comecinho do capítulo A Grande Internação, o Foucault vai falar um pouco do Descartes. Mas ele vai falar muito rapidamente. Mas ele vai suscitar uma conferência, uma resposta do Derrida em 63. Uma conferência que vai se chamar Código da História da Loucura. A História da Loucura foi um livro muito... A História da Loucura foi um livro que sofreu muitas críticas muito fortes, né, dos historiadores, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos filósofos, enfim. E dentre essas críticas, assim, essa questão do Descartes, ela meio que sumia assim, no meio do debate. E uma das pessoas que resolveu encarar a questão foi o Derrida. O Foucault estava presente nessa conferência, mas ele não se pronunciou. Nessa conferência, o Derrida, ele, apesar de se confessar um discípulo de Foucault, que era absolutamente verdade, né? Ele vai usar um tom bastante severo, vai ser bastante ousado, né, em confrontar isso que ele chama do seu mestre, né, seu grande mestre, que foi Foucault. Então, o objetivo do Derrida, nesse primeiro momento, são dois, né? Primeiro é refutar a leitura Foucaultiana do Código. Ele vai chamar essa leitura de ingênua, uma leitura ingênua das meditações cartesianas, onde a questão que está em jogo, principal, seria a suposta rejeição por parte do meditador de se colocar na possibilidade de ser louco. Em segundo lugar, o Derrida quer mostrar que o próprio projeto da obra, a História da Loucura, é um projeto errado, né? Tem uma série de defeitos que derrubam o projeto como estrutura. Bom, o texto de Derrida vai incomodar um pouco Foucault, mas naquele primeiro momento ele não se pronuncia e, pelo contrário, até chega a enviar a Derrida uma carta agradecendo sua leitura atenta da tese. A resposta de Foucault viria
bem depois, 8 anos depois, né, em 71, né, então 63, 71, por motivos praticamente circunstanciais, né, talvez ela nunca tivesse vindo a público, né. Isso porque uma revista japonesa chamada Paideia resolve fazer uma edição especial dedicada aos filósofos franceses que trabalham a questão da relação de filosofia e literatura. E dentre eles está lá Foucault e Derrida, é um dos escolhidos. Então eles elencam para esses autores uma série de textos que eles querem publicar nesse número e colocam lá o texto do Derrida, Código e História da Loucura. Aí Foucault, em face desse acontecimento, resolve então, nesse momento, propor, né, um texto inédito que seria uma resposta a esse texto do Derrida. O texto então sai em 71 na revista japonesa com o título Foucault, Derrida e no Kaino, que é um título japonês. Depois, ele vai ser publicado na segunda edição da História da Loucura, com o título Mon corps, ses papiers, ses faux. Não vai ter, na edição brasileira não traz esse pós-fácil, tá? Mas consta dos ditos escritos, né, no volume 1, dos ditos escritos do Foucault. Para quem deseja ver o Foucault num papel um pouco diferente, né, do historiador filósofo, esse texto é imperdível, né, porque ali ele faz uma análise muito minuciosa, ele faz um trabalho assim de comentador mesmo, né? Ele segue o texto assim, passo a passo, ele vai no original latino, ele vai atrás dos vocábulos, das articulações, enfim, ele faz a leitura estrutural e vai além. Então, é diferente. E isso é feito assim, naquele estilo. Tudo isso é feito num certo estilo Foucaultiano, esse estilo um pouco irônico, né? Bastante vigoroso e tal. É esse estilo que ele emprega nesse texto. Né? Enfim, é muito interessante o texto. Bom, essa resposta Bom, isso vai ser em 72, né? Só que o tom um pouco agressivo do Foucault vai acabar, dessa vez, abalando, né, a amizade entre os dois. Então, a partir dessa época, até 81, eles não se falam mais. O silêncio entre eles será rompido somente em 82, ou seja, 10 anos depois, quando Foucault assumirá publicamente a defesa de Derrida num episódio que ocorre em Praga, a capital da ex-Tchecoslováquia, onde Derrida estava preso, falsamente acusado de porte de drogas. Teste. Oi? Obrigado. Então, o Derrida está preso, porque ele tinha feito uma conferência com os dissidentes políticos do regime. E aí toda a França se mobiliza para tirá-lo da prisão. E Foucault, dentre outros intelectuais franceses, ele faz um pronunciamento na rádio, né, em defesa do Derrida. Aí, a partir desse episódio, quando o Derrida volta para a França, eles reatam a amizade até 84, quando o Foucault morre. Mas existiu ainda um quarto momento do debate, que se dá em 91, quando a Sociedade de Psiquiatria faz um colóquio para comemorar os 30 anos de História da Loucura. E aí o Derrida vai fazer uma outra conferência, de novo, né? Fazendo uma crítica, de novo, ao livro, que vai se chamar Fazer Justiça a Freud. Né? Que ele vai abordar uma outra questão, que é a questão do Freud, dessa vez. Né? Eu não vou entrar no mérito dessa questão,
que ela foge um pouco. Eu vou ficar no âmbito do História da Loucura e do debate sobre Descartes. Mas, né, em linhas gerais, né, a crítica o Foucault ter omitido um certo lugar de fala que ele supostamente estaria assumindo a partir de Freud, né? Ou seja, Foucault não deu a Freud um devido lugar, um lugar devido no livro, né, na sua história. Bom, mas dessa vez, obviamente, o Foucault estava morto, então o tom vai ser outro, né? Um tom ameno, um tom amigável, um tom de debate filosófico, né? Enfim, argumentativo, não é uma coisa assim, né? Para atingir, né, o outro. Né? Bom, então essas são as circunstâncias, né, que cercam a questão. Bom, o que me levou ao tema? Né? Eu acho que, na época, eu estava um pouco envolvida com aquela questão da leitura filosófica. Né? Não sei se vocês, né, já estudaram. Né? Na graduação tem um momento que se estuda, às vezes é um pouco na pós, a questão do modo de ler textos filosóficos. Né? Então, você tem Guéroult, né, Goldschmidt, Foucault, Merleau-Ponty, que falam o que procurar no texto, como ler um texto. Né? E eu achei aquela questão importante, né, porque mostrava assim que parece uma coisa banal, mas a questão era como que a filosofia ela não pode prescindir. A filosofia e a história da filosofia não se separam. Né? Então, diferente de outras ciências, assim, entendeu? Cuja história, às vezes, estudar a história da matemática é quase como não é algo que seja indispensável, entendeu? Um matemático pode simplesmente saber da matemática contemporânea sem saber da matemática anterior, e isso não fazer falta nenhuma. Mas a filosofia não, a filosofia é inseparável da história da filosofia. Estudar a filosofia é estudar a história da filosofia. Então, e nesse sentido, né, a leitura filosófica do filósofo, cada filósofo que vem é como se ele propusesse uma nova história da filosofia. Né? Então, ele está propondo um novo problema, esse problema tem uma história que vem, né, através dos textos. Então, vai propor um novo caminho, um novo itinerário. Então, são muitas histórias da filosofia. Né? Então, nesse sentido, né? É lógico que dá para você pegar uma história, né, dessas, tipo Chatelet, tipo, né, uma história mesmo. Né? Agora, quando eu falo história da filosofia, eu quero dizer, por exemplo, quando um filósofo como Deleuze, por exemplo, né, quais são os filósofos importantes para ele, para as questões que ele trabalhou na sua filosofia. Né? Então, você tem lá Spinoza, Bergson, Leibniz, né? Nietzsche. Quer dizer, de certa forma, esse percurso do Deleuze é uma certa história da filosofia, né, que ele faz. E a mesma coisa o Foucault. O Foucault é um filósofo que tem uma particularidade dele fazer histórias, né? Histórias filosóficas. E essas histórias, geralmente, elas começam no Renascimento e vão um pouco ao nosso século, no século XIX, século passado, retrasado agora. Então, ele sempre vai passar pelos mesmos. Então, ele sempre vai problematizar o Descartes, o Kant, o Nietzsche. Né? Então, esses filósofos são importantes para ele. Né? E como ele lê esses filósofos que vai definir o norte, né,
do encaminhamento que ele quer dar para os problemas. Bom. Então, a leitura de um filósofo, ela não pretende ter o mesmo distanciamento da leitura de um comentador, no seguinte sentido: ela não se limita a manifestar a estrutura do texto somente, através da reconstituição da gênese dos conceitos, né, ou da ordem das razões, que seja. Porque a leitura do filósofo, ela vai se dar justamente nisso que eu falei, na direção do enfrentamento dos problemas, né, por ele tratados. Bom. E aí, para quem se interessa, né, de estudar o Foucault, é importante, né, ver que nessas histórias, né, qual que é o papel que ele atribui ao Descartes, né? Vocês vão ver que o Descartes ele vai estar sempre representando um certo pensamento do grande racionalismo, né? Seja em História da Loucura, seja em Nascimento da Clínica, nas Palavras e as Coisas, Vigiar e Punir, e assim por diante, né? Hermenêutica do Sujeito, principalmente nesse período chamado arqueológico, né? Então, eu posso dizer, né, que a compreensão do projeto do Foucault como um todo, ele se amplia quando eu consigo enxergar o sentido dessas diversas apropriações que ele faz da filosofia cartesiana. Se bem que, no caso do Foucault, como o professor de contemporâneo, Washington, deve ter mostrado para vocês, né, que a coisa se complica, porque não existe o Foucault não toma a filosofia como objeto, né? Os objetos são outros. A filosofia entra de um modo diferente na história, né? Meio enviesado, né? Bom, eu vou tratar da questão da discussão, mas eu vou adotar uma perspectiva do Foucault no seguinte sentido: não uma perspectiva dogmática, mas na perspectiva no sentido, né, de que eu estou buscando nesse debate uma porta de entrada para a filosofia do Foucault, né? Então, é nesse sentido. Bom, então, eu vou ir para o primeiro momento. História 1961, portanto, História da Loucura. Antes de apresentar a tese, né, a tese de doutorado do Foucault é esse livro, né? É bom esclarecer, né, para quem não conhece o livro, que a loucura não é tomada nesse livro como um objeto, né, um objeto único, existente, né? O objeto nesse sentido, né, mas é muito mais assim uma história da percepção social da loucura, né? Então, o Foucault não concebia a loucura como algo natural da espécie humana, né? Mas algo que existe em uma sociedade. Somente existe em sociedade. Não que exista de forma compulsória, né? Quer dizer, então, tem a sociedade, tem a loucura. Não, né? Não é um efeito, né, do social, simplesmente. Mas é algo que se manifesta, de alguma forma, dependendo do... existe uma variação, tanto histórica quanto geográfica, dessas manifestações, né, da loucura. E isso que ele quer mostrar, que existe essa variação, né? E existiu, né? Então, hoje, a percepção que a gente tem da loucura como doença mental, ela não era assim na Idade Clássica e também não era assim no Renascimento, né? Então, por isso que ele vai falar ele vai dizer de várias
percepções diferentes da loucura, né? Então, ele vai falar de uma percepção dialética, que é essa da consciência dialética. O vocabulário que ele usa é um pouco fenomenológico, mas porque ele ainda está trazendo uma influência na época disso, né? Mas ele se desvia um pouco disso, ele já está formando seu próprio método, né? Então, existe essa consciência dialética, que é a consciência filosófica, literária, que coloca loucura e razão como um par conceitual dialético. Então, tem uma relação simétrica, digamos, né? Porque é uma relação conceitual. Aí, depois, ele fala que tem uma consciência que ele chama de prática, que vai predominar na Idade Clássica e também, principalmente na Idade Clássica, que é aquela que vai estar relacionada ao episódio do grande internamento dos desarrazoados, né? Então, essa é uma outra percepção da loucura, diferente daquela da filosófica e literária, né? A consciência prática, aí ela vai mostrar que não é tão simétrico, é assimétrico, né? Existe uma certa subordinação da razão em relação à loucura, da loucura em relação à razão, né? Começa uma certa subordinação que se dá no âmbito moral, até, como a gente vai ver. E depois, no nosso período contemporâneo, como a loucura já vira uma doença mental, a relação aí sim é totalmente assimétrica, porque a loucura vira um objeto. Então você tem a loucura objetivada, né? Sujeitada. Então, é assim que ele vai tratar o tema, né? Não é um objeto único, né? Não é algo único, né? Vai mudando a loucura, né? Ao longo do livro. Então, trata-se, na verdade, de quê? Formas, tudo isso. A loucura no livro é tudo isso. Formas de expressão, formas de comportamento, desvios, diferenças, que são percebidos de forma distintas, né? De acordo com o que ele chama de consciência dialética, prática ou a analítica, que é essa consciência da ciência. Estamos longe, portanto, de um objeto uniforme e invariante, né? No sentido de determinado. Bom, então, o que o Foucault diz nessa tese? Que, durante o Renascimento, a loucura era tida como uma experiência a se interpretar. O que ele quer dizer com isso, né? Que a loucura ela constava de temas literários, Dom Quixote, né, por exemplo, ela era tema de pinturas, né, era tema de peças teatrais. Então, ela era um tema, digamos assim, de moda na vida cultural europeia. E os loucos, né, os loucos mesmo, eles tinham o que ele chama de existência errante. Então, eles vagavam nas cidades, nos bosques, entre as cidades. Cada cidade tinha os seus loucos, né, próprios. E, nas festas religiosas, por exemplo, esses loucos tinham um lugar simbólico, né, no altar, nas procissões. Eles eram como personagens que portavam uma mensagem sagrada, uma coisa ligada ao místico, do âmbito da revelação, né? O louco, então, revela uma certa verdade para o mundo, no Renascimento, né? Em oposição a esta imagem renascentista, então, resumindo, o louco ele ensina alguma coisa, né, no Renascimento. Ele traz uma mensagem, ele dialoga com o grupo ali onde ele vive. Em oposição a essa imagem renascentista, o Foucault apresenta, então, a experiência clássica do grande confinamento, da grande internação. Então, qual é o capítulo principal da tese? Da grande internação. Ele vai apresentar isso que foi esse acontecimento histórico francês, mas que também teve em outros países da Europa.
Em Paris, por exemplo, você tem o internamento de 1% da população parisiense. 1%. Então, na época, a população era 600 mil e 6 mil pessoas foram internadas. Essas pessoas não eram todas loucas, né? Porque a ideia não era a loucura, né? A exclusão da loucura, mas do que eles chamavam de vidas desarrazoadas, né? Aqueles que optaram por uma vida desarrazoada. O louco era um deles, né? Então, o que o Foucault vai dizer é que o século XVII, essa é a tese dele, digamos, que o século XVII ele vai inaugurar um personagem novo na história, que são os internos. Eles não existiam antes, né? Eles eram internados no Hospital Geral, que é o hospital é o nome, né? Mas não era exatamente essa instituição terapêutica, né? O hospital era o lugar onde eles eram levados para ficar lá, eles não eram cuidados lá, né? Eles ficavam simplesmente... Era para proteger quem estava fora, né? Enfim. Então, essa é a tese do livro, né? O Foucault quer mostrar, na verdade, que assim, antes de ser objeto, antes de ser isolado como objeto, né, da razão, como doença mental, foi necessário que a loucura tivesse sido isolada como um objeto moral, né? Bom. Então, o interessante aqui é observar que não são somente os loucos que apresentam a desrazão, mas também aqueles que escolheram uma forma desarrazoada de viver. Por serem considerados como os desvios sociais, essas pessoas são internadas. Quem são elas, né? Vou fazer uma listinha aqui, usando as palavras do Foucault. São pobres, vagabundos e sem trabalho, são correcionários, detentos e condenados, devassos, libertinos, impudicos, doentes venéreos, prostitutas e homossexuais, bêbados e mentirosos, filhos ingratos, jovens que perturbam o sossego da família, pais dissipadores, blasfemadores, os suicidas, alquimistas, feiticeiros, mágicos, insensatos, cabeças alienadas, espíritos transtornados, adúlteros, etc. Quer dizer, quem fez essa listinha foi a Salma Thanos Muchail, né? E ela pegou todas as descrições do livro. Então, esses são os desarrazoáveis, né? Quer dizer, na Idade Clássica, essas pessoas elas fizeram uma opção, no entender, né, do homem clássico, por uma vida desarrazoada. Então, elas precisam ser, enfim, separadas para não atrapalhar a ordem pública. Também tinha um componente econômico, né? Era uma época de desemprego, né? Então, eles trabalhavam, né, dentro dos hospitais. Agora, o que eu acho interessante desse livro é que o Foucault mostra, né, que não era só, né, foi necessário que se criasse uma sensibilidade social para que ocorresse o grande internamento, né? Porque o grande internamento não era uma coisa simplesmente de cima para baixo, foi uma experiência socialmente compartilhada, né? Então, na maioria dos casos, eram as próprias famílias que indicavam as pessoas que iam ser internadas. Então, você escreveu uma carta para o gestor da cidade pedindo para internar o fulano que estava... Então, o Foucault mostra que essa era uma experiência socialmente compartilhada, né? Um pouquinho. E ele mostra como que isso acontece.
Só vou pegar aqui esse momento. Bom, eu vou ler uma parte em que eu tenho uma síntese de como que para o Foucault isso acontece, né? O acontecimento decisivo na tese apresentada de que, antes de se tornar objeto da medicina, a loucura fora objeto moral, é por si só um fato importante. Foucault chama a atenção de que se trata de um evento novo na história, a invenção de um lugar, o hospital, onde ocorrerá pela primeira vez uma surpreendente síntese entre obrigação moral e lei civil. Sim, essa surpreendente síntese entre essas pessoas que eu listei, né? Foucault insiste que esse fenômeno é inteiramente novo, mas que ele não se produz de uma hora para outra. Para que a internação pudesse ter acontecido de modo massivo, foi necessário que tivesse formado uma nova sensibilidade social. Tratava-se da gestação lenta de uma nova sensibilidade à miséria. É este o primeiro fator a dar sentido ao ritual da segregação. Até a Idade Média, o sofrimento dos pobres gozava de um estatuto místico. Simbolizava a ponte para o homem honrado e de fé, uma ponte para que ele pudesse exercitar as boas obras da caridade. A partir da reforma e da contra-reforma, esse estatuto aos poucos modifica-se e a pobreza passa de uma experiência religiosa que a santifica para uma concepção moral que a condena. E o lugar da existência do hospital geral encontra-se no final dessa evolução, né, entre aspas. Essa nova sensibilidade que detonará o processo que culminará na substituição da Igreja pelo Estado nos afazeres da assistência aos pobres e aos desvalidos. Também nos países protestantes ocorreu esse fenômeno que Foucault nomeia oportunamente de laicização das obras. Pois, se antes as ações da caridade... se doravante as ações de caridade de nada valem mediante a afirmação da fé como critério decisivo de julgamento dos fiéis, o Estado terá que assumir um papel que antes era o da Igreja. Então, os andarilhos desempregados perambulam pelas cidades representando um obstáculo à ordem, entraves ao ordenamento social e da cidade. Os loucos agora, junto com os pobres e outros desarrazoáveis, são problemas de polícia. Polícia entendida no sentido aqui, né, de quem deve gerir as intervenções na cidade para manter a ordem e a funcionalidade. Daí Foucault afirmar que, doravante, o destino das pessoas será decidido com base em medidas de saneamento. Gerir a cidade moderna é, dentre outras coisas, sanear o espaço público, colocar fora do caminho estes que ficam atropelando-se na cidade, pedindo esmolas. É nesse sentido que devem ser compreendidas as palavras do decreto, né, lei, que cria o Hospital Geral, né? Impedir a mendicância e a ociosidade, bem como as fontes de todas as desordens, né? Bom, saiu um pouquinho sobre o grande internamento, que é a tese principal do livro, né? Agora, eu gostaria de entrar na questão propriamente cartesiana, né? Então, o capítulo, o grande internamento, o Foucault vai abrir esse capítulo com as seguintes palavras, né? Cito Foucault. A loucura, cujas vozes a Renascença acaba de libertar, cuja violência, porém, ela já dominou, vai ser reduzida ao silêncio pela era clássica, através de um estranho golpe de força. Fecha aspas.
Que golpe de força, né, é esse? O golpe de força, segundo Foucault, é algo que se relaciona ao que Descartes afirma num trecho das meditações metafísicas. Que o Foucault chamará de acontecimento discursivo. Bom, esse estranho golpe de força que alude Foucault refere-se à passagem da primeira meditação cartesiana, onde, ao início do exercício da dúvida metódica, Descartes cogita a hipótese de estar louco. Como se sabe, Descartes, movido pelo propósito de duvidar daquilo que lhe toca, daquilo que os seus sentidos testemunham, e tendo assumido que estes sentidos já lhe enganaram algumas vezes sobre coisas muito pequenas ou distanciadas, questionava a si próprio sobre a possibilidade de negar o que lhe parecia manifesto. Então, diz Descartes, cito Descartes. E como poderia eu negar que estas mãos e este corpo sejam meus? A não ser, talvez, que eu me compare a esses insensatos, cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile, que constantemente asseguram que são reis quando são muito pobres, que estão vestidos de ouro ou de púrpura quando estão inteiramente nus, ou imaginam ser cântaros ou ter um corpo de vidro. Mas que são loucos, e eu não seria menos extravagante se me guiasse por seus exemplos. Fim de citação. Esse é o trecho. No contexto da história Foucaultiana, a recusa de Descartes em comparar-se aos loucos